Olá, alegria de estar aqui com você e de compartilhar mais um livro da psicóloga, da psicanalista, analista junguiana Marie-Louise von Franz. Entrevistas com Marie-Louise von Franz, da editora Paulus. Marie-Louise foi uma das mulheres mais talentosas que desenvolveu uma forte amizade com Carl Gustav Jung. Ela conta nessas entrevistas como o encontrou pela primeira vez e como seu relacionamento com ele evoluiu ao longo de mais de 30 anos. Aprendemos que sua própria vida se ampliou ao longo de um caminho que foi influenciado fortemente pelo desenvolvimento da vida de Jung. A fim de assegurar que pudesse ter tempo para refletir sobre a sua vida interior e se dedicar concentradamente a escrever seus projetos criativos, ela mandou construir uma torre de pedra como um local de retiro. Desta forma, seguiu o exemplo dado por Jung, que antes construíra a própria torre. E a partir dessas entrevistas, são 3 entrevistas nesse livrinho, aprende-se sobre os conceitos básicos de Jung, sobre os complexos que ele designou como ego, sombra, ânima, ânimos e self. Tem-se também a imagem básica de como a busca pela integridade se manifesta nas vidas individuais. Bom, então eu escolhi alguns trechos para ler para vocês. O primeiro é uma resposta da Marie-Louise à seguinte pergunta. Se tivesse que fazer uma breve descrição, o que você diria que é o principal valor da pesquisa e escrita que você e Jung fizeram sobre a alquimia? Marie-Louise responde. Eu diria que uma civilização precisa de um mito para viver. Sabemos que se os missionários destroem o mito de um povo primitivo, eles também os destroem fisicamente. Começam a beber, se degeneram, ficam perdidos, e nenhuma civilização pode viver somente do bem-estar. Todas precisam de um mito para viver. Todas as grandes civilizações, quando estavam florescendo, tiveram um mito vivo. Penso que o mito cristão, sobre o qual vivemos, se degenerou e se tornou unilateral e insuficiente. Acredito que a alquimia é o mito completo. Por essa razão, se a civilização ocidental tem uma possibilidade de sobreviver, seria pela aceitação do mito alquímico, que é a continuação e a mais rica realização do mito cristão. O mito cristão, diz Marie-Louise, é deficiente por não incluir suficientemente o feminino. No catolicismo há a Virgem Maria, mas é somente o feminino purificado. Não existe o feminino obscuro, por excluir a matéria e considerá-la morta, e por não confrontar o problema dos opostos, do mal. Por outro lado, a alquimia enfrenta o problema dos opostos, o problema da matéria e o problema do feminino. 3 aspectos que ficam faltando no cristianismo. Portanto, complementa o mito cristão e assim também pode revivê-lo. Outra pergunta. Se o feminino foi tão rejeitado pelo mito cristão, como isso afetou psicologicamente as mulheres? Resposta. Isto as levou ao ânimos, tirou delas a sua autoconfiança natural e, como compensação, conduziu-as a se comportar como homens. Em nosso jargão, elas estão no ânimos, imitam os homens e se comportam de maneira bruta ou racional, que é característica do ânimos. Não tem autoconfiança na sua própria feminilidade. Jung ficou muito impressionado quando estava no sul da Índia. Este local é matriarcal em sua estrutura básica. Lá no sul da Índia, segundo Jung, os homens são criaturas bastante miseráveis, com calças brancas enroladas em volta de si. E as mulheres, por sua vez, são lindas e desfilam cheias de dignidade em seus saris. Um pouco exagerado para o outro lado. Em toda grande família, a avó fica acima e governa tudo. Lá as mulheres se orgulham de si mesmas e se comportam lindamente. Sentem-se melhores assim, emanando autoconfiança. Aqui, no Ocidente, você deve tentar ou ter que tentar, tanto quanto possível, ser um homem, para obter metade do reconhecimento. E a entrevistadora pergunta, é aí que entra em cena o trabalho criativo de uma mulher, não é isso?
O trabalho é a única maneira de tirar o ânimos do caminho? Marie-Louise responde: bem, o ânimos também está na criatividade. Lá é o seu lugar certo. Por isso, Jung insistia muito que as mulheres fizessem trabalhos criativos, porque isso ocupa o ânimos com aquilo que ele deve fazer, ou seja, relacionar-se com o inconsciente. Se não se trabalha o ânimos, ele não se desenvolve. Por exemplo, digamos que ele esteja em trabalhos científicos, que é o que faço, e tenho mais experiência. O ânimos é um papagaio. Ele repete e copia o que está em livros científicos. Cita e acumula citações. Então, um dia, você diz para si mesma: e eu mesma, como é que eu entendo isto? Colocando de lado até mesmo Jung, ou seja, sem citar nem mesmo Jung, você se pergunta: como eu mesma devo colocar isso a partir da minha própria experiência? Às vezes você percebe que nem consegue se exprimir completamente. O ânimos está apenas citando o tempo todo. Agora uma pergunta sobre os relacionamentos, casamentos, separações. A pergunta é esta: atualmente parece haver em torno do casamento uma espécie de evasão e aversão. O divórcio está tão fácil e, ao menos nos Estados Unidos, as pessoas não ficam casadas por muito tempo. Em certo sentido, você acha que elas estariam fugindo da sombra? Resposta: elas estão fugindo tanto da sombra quanto, como é muito frequente, do ânimos ou ânima. Esta é a grande complicação entre os sexos. Se você mora com alguém do mesmo sexo, é a sombra que fica constelada. Se você mora com alguém do sexo oposto, então vem uma tarefa maior. É por isso que é a relação mais valiosa, porque também é a tarefa maior, pois constela ânima e ânimos. Como hoje em dia o americano médio ainda não sabe sobre esse assunto, sempre que o ânimos e a ânima se chocam, as pessoas se separam, decretam que está tudo acabado, jogam tudo fora. Se os parceiros resistissem e ficassem ali, aprenderiam muito sobre si mesmos. Não significa que às vezes não tenhamos que optar pelo divórcio. Há realmente situações em que é melhor pensar em um divórcio. Há relacionamentos em que ambos os parceiros se tornam destrutivos, claramente destrutivos. Então é melhor decidir por um ponto final. Em outros casos, há apenas um choque de ânimos e ânima. E se eles pudessem tomar consciência disso, poderiam ficar juntos novamente. Indo agora já para o finalzinho do livro, tem esta pergunta: há certa relação entre a alquimia e o movimento feminino moderno? Marie-Louise responde: sim, há uma relação direta. O cristianismo era espiritualmente definido e patriarcal. A alquimia manteve sempre a contradição. Basta o interesse dela pela mater natura. A alquimia tinha deusas, como a mãe natureza. A matéria é uma deusa, e por isso a declaração do Papa de que Maria subiu ao céu com seu corpo. Isso corresponde à elevação da matéria, do corpo da matéria e do princípio feminino. Tudo isso são movimentos seculares e arquetípicos no inconsciente coletivo. Nós estamos numa era na qual a ênfase vai do patriarcal para o matriarcal, do espírito para o corpo, do material para o estar vivo. Esse equilíbrio tem que ser encontrado, pois o perigo está em virar-se para o lado contrário e, com isso, tornar-se novamente unilateral. Por isso, Jung escreveu muito sobre a ligação do princípio masculino e do feminino, sobre esse equilíbrio. E para terminar, a pergunta: qual a mensagem que a senhora gostaria de transmitir através do seu trabalho? Marie-Louise von Franz vai responder assim: é difícil colocar em poucas palavras, mas eu tenho a impressão, como todos, de que nossa cultura e civilização entraram em uma fase final ou em uma fase de decadência. Acredito que ou encontraremos uma renovação ou será o fim. Vejo essa renovação apenas no que Jung descobriu, a saber, um contato positivo com a raiz criativa do inconsciente e com os sonhos. Essas são nossas raízes. Uma árvore só pode renovar-se através das suas raízes. Por isso, a minha mensagem é um chamado a todos
para que retornem para essas raízes espirituais internas, porque somente lá podem ser encontradas as únicas sugestões construtivas que poderiam resolver os enormes dilemas como a bomba atômica, a superpopulação e todas essas questões insolúveis. Além disso, o maior perigo de nossa civilização hoje é a massificação do indivíduo, o nivelamento e a opressão do indivíduo. Somente através do reconhecimento do indivíduo é que avançaremos. Bom, são os trechos que eu trouxe para você hoje. Lembrando que este livro tem 111 páginas, entrevistas com Marie-Louise von Franz. E as organizadoras foram Conceição Soares Beltrão, Elisa Freitas Machado e Flora Boiunga Matos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá